Olá, você está na TVAL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece, é onde os parlamentares catarinenses têm a chance de falar um pouco mais sobre os seus projetos, suas ações, as discussões das quais vêm participando aqui no Parlamento Estadual. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Dalmo Claro de Oliveira, ele que é do PMDB, já esteve conosco em outras ocasiões e hoje retorna para falar basicamente sobre saúde, um dos assuntos que ele vem defendendo com muito afinco aqui na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Bem, prazer estar com vocês também, meus cumprimentos aos telespectadores da TVAL. Deputado, quando a gente fala de saúde, a gente sabe que as demandas são grandes. O senhor vem reconhecendo algumas delas até por conta da sua experiência profissional prévia antes de entrar na Assembleia Legislativa como deputado e propôs recentemente a discussão de um tema que mexe muito com todas as regiões do Estado, que é a questão hospitalar. E que deve começar a discussão pelo norte do Estado, é isso mesmo? É verdade, o problema hospitalar na área pública de Santa Catarina hoje é gravíssimo, porque as tabelas de remuneração que são usadas como referência para o pagamento dos serviços e os procedimentos médicos e hospitalares que são do Ministério da Saúde estão desatualizadas. Então os hospitais vivem grave crise. Santa Catarina está muito embasada numa ampla rede de hospitais filantrópicos, comunitários, que sofrem muito com essa baixa remuneração. E, em especial, a nossa região, a região da qual eu sou oriundo, que é o norte e nordeste de Santa Catarina, e principalmente a cidade de Joinville, vive hoje uma crise severa hospitalar. A população não tem tido acesso adequado, por falta de oferta, a serviços de cirurgia, principalmente cirurgias eletivas, mas com demandas muito atrasadas também nas próprias cirurgias emergenciais, principalmente na área de traumatologia, e outros procedimentos, internações e exames especializados que às vezes precisam ser feitos em centros hospitalares por especificidades próprias. Então nós estamos propondo, como a demanda é reprimida na região, e nós não temos nenhuma perspectiva no momento de algum outro hospital, de ampliação significativa de algum hospital, a comunidade, a sociedade tem clamado por novas estruturas hospitalares. Então nós temos solicitações, por exemplo, da Sociedade Joinvilense de Medicina, que pede um novo hospital público para atender o SUS, mas para atender os procedimentos e internações eletivas. Por quê? Os hospitais públicos hoje estão sobrecarregados com as emergências, principalmente aquelas traumatológicas, acidentes de trânsito, motocicletas, etc. A Associação Comercial e Industrial de Joinville pede um novo hospital público por parte do Estado. As entidades que representam os bairros da região sul, sudeste, que são compostos por 200 mil habitantes, pedem um hospital naquela região. Nós entendemos que nós precisamos lá no norte de Santa Catarina de um centro de referência e tratamento do câncer, né? Se não para agora, mas que se planeja agora para poder atender no futuro, que essa é uma doença que não só cresce muito, as pessoas estão vivendo mais, e a sobrevivência dos portadores do câncer tem aumentado muito, e há uma necessidade de centros especializados para tratamento disso, como existe aqui em Florianópolis o Docepom, que é um centro de excelência. Existe a necessidade do Hospital da Mulher, um clamor antigo também dos setores especializados. Então, qual é a nossa ideia? Que nós possamos fazer uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, portanto, então, um evento oficial, né, do Poder Legislativo, para discutir essa questão em Joinville e região. Eu sempre destaco que o problema não é de Joinville, é de Joinville e região. Primeiro, dos municípios que fazem parte da Regional de Joinville e que não tem hospital próprio, que depende basicamente do atendimento na cidade de Joinville, mas também como referência até de outros municípios, de outras regiões vizinhas, que tem Joinville como referência para alguns procedimentos, especialidades ou áreas específicas, como, por exemplo, a do Hospital Infantil de Joinville, que é também um centro de excelência na região. E há um clamor diverso por essas estruturas, e nós entendemos que nós devemos discutir, chamar para uma audiência todos os representantes de entidades empresariais, de entidades da área da saúde, de profissionais da área da saúde, de Câmara de Vereadores, secretárias municipais de saúde e prefeitos, de entidades da área médica e até da própria Secretaria de Estado da Saúde, né? Fiz nesta terça-feira, dia 16 de junho, um convite pessoal ao secretário de Saúde, João Paulo Kleinubin, que mostrou muito interesse, se disponibilizou e vai tentar estar presente neste dia. Essa audiência já está marcada para o dia 7 de agosto, se não tivermos nenhum imprevisto, apenas o local ainda está por ser definido. E na presença de todas as pessoas faremos uma discussão que entendo que será muito rica, e dando oportunidade a todos ali se manifestarem,
E a nossa ideia é de, a partir dali, abrir um prazo de 30 dias para receber sugestões por escrito dessas entidades, para que possamos, inclusive, registrá-las, né? Quer dizer, não se esgota no momento da discussão. Não se esgota, ela abre uma discussão, né? Que eu acredito que vai até ter a participação da própria imprensa local e regional, e para que depois desses 30 dias nós possamos compilar, avaliar, ou através de uma comissão, ou junto com essas próprias entidades, sentar novamente e estabelecer, talvez, se possível, uma diretriz, um norte do que nós precisamos em termos hospitalares para a região. E aí eu digo para vocês, bom, nós precisamos de novos hospitais, qual seria a sequência desses hospitais? É um hospital para cirurgias e procedimentos eletivos primeiro? É um hospital para tratamento de doenças da saúde, tratamentos de doenças da mulher? É um hospital de tratamento do câncer? Quem vai ajudar ou é um nessa hospital definição com localização geográfica? Então nós temos que discutir isso. É a população. Eu, por exemplo, tenho algumas ideias. Eu penso que o que é importante dentro de uma cidade não é a localização neste ou naquele bairro do hospital, mas é termos na cidade hospitais com capacidade e especialização suficiente e capacidade de atendimento suficiente para atender a população. Aí é preciso Esse é mais conversa, importante, né, do que estar mais próximo deste bairro, mais próximo do outro. Senão nós vamos ter uma replicação dos hospitais em vários bairros, multiplicando locais de atendimento, eventualmente, mas não tendo um atendimento, às vezes, adequado naquilo que se precisa. Daí a importância dessa conversa, né, deputado? Para que a população consiga entender essas nuances também. Eu diria mais, também eu tenho opiniões, mas eu acho que elas não são assim, determinantes, e eu acredito que eu vá poder compor junto com a opinião de outras pessoas, de outros especialistas, de entidades, de representantes da sociedade catarinense e da região, nós possamos dizer também o que nós pensamos das atuais estruturas hospitalares de Joinville e região. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos um Hospital Municipal São José de Joinville, importantíssimo para toda a região, que atende preponderantemente os casos de pronto-socorro, de traumatologia, então da cidade e da região, mas também atende casos de câncer. Então eu pergunto, não seria de nós, talvez, termos uma outra instituição especializada no tratamento do câncer, que é uma doença crônica, de tratamentos prolongados, em que o paciente precisa de um outro ambiente de tratamento, para otimizar, e nós especializarmos e focarmos esse hospital que já tem uma vocação natural para a emergência, ser um hospital de pronto-socorro, um hospital de emergências, tendo lá especialidades afetas a esta área, como por exemplo, ortopedia e traumatologia, a neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia geral e especialidades afins que possam ser necessariamente chamadas, às vezes, para compor o atendimento de uma emergência. Então, essas coisas que nós queremos discutir e dar um norte para que o próprio Poder Executivo catarinense e das prefeituras locais da região possam saber, bom, nossa diretriz, né, as prioridades para a região são essas e aquelas, né? E para que a gente possa ter uma sequência no atendimento a essas demandas e o próprio Poder Estadual possa também direcionar os seus investimentos nessa área. A discussão nesse primeiro momento acontece na região de Joinville, mas nada impede de que ela se desdobre para outras regiões do estado. Nós apresentamos esse requerimento na Comissão de Saúde e lá mesmo já houve uma manifestação de alguns deputados elogiando a propositura e reivindicando que façamos outras audiências desse tipo em algumas outras regiões do estado, em que precisa também de dar um direcionamento aos investimentos e organizar o sistema hospitalar de cada região. Para termos um mapeamento estadual. Eu acredito que o mais adequado é a gente fazer esta da região de Joinville, observarmos a dinâmica dela, os resultados e talvez até necessidade de aprimoramento dessa dinâmica e aí em seguida nós aplicarmos sucessivamente em algumas outras regiões que têm, e eu cito aqui regiões que precisam ter uma organização desse tipo, como por exemplo a região sul, que nós temos tido problemas na área hospitalar e dificuldades vamos dizer assim, de repartição das atribuições de cada hospital. A região do oeste do estado, do extremo oeste, precisa disso também. Enfim, eu acho que é uma iniciativa muito interessante para toda a sociedade catarinense. E que com certeza vai dar um direcionamento também para os investimentos do governo do estado. Com certeza, sim. Deputado, um projeto seu que tramita aqui na Assembleia, que também diz respeito a questões relacionadas à área da saúde, é o que prevê a disponibilização de insulina análoga. O que isso significa? Bom, o desenvolvimento do tratamento do paciente diabético passou por várias etapas. Primeiro, há cerca de 90 anos atrás, quando surgiu, se descobriu a insulina e se passou a aplicar a insulina, né, de uma maneira inicialmente muito precária e poucos pacientes tinham acesso, era um medicamento muito raro. Depois se começou a usar mais largamente a insulina de origem bovina,
já foi um avanço. Depois passou a se extrair a insulina do porco, e a insulina suína é mais parecida com a insulina humana, então ela dava melhores resultados. E posteriormente ela surgiu e se disseminou o uso, há cerca de uns 25 a 30 anos atrás, o uso da insulina humana produzida sinteticamente, né, obviamente. Mas depois começou a surgir, já 15, 20 anos atrás, e está se disseminando mais, insulinas especiais, sintéticas, que têm algumas ações mais específicas e mais adequadas para o tratamento de alguns tipos de diabetes e para alguns pacientes que têm um comportamento de controle de diabetes diferente dos demais. São chamados análogos de insulina, que às vezes são usados principalmente para efeitos mais prolongados, mas mais estáveis, ou alguns efeitos mais curtos, mas também por um tempo diferente daquele que é hoje da insulina comum, da insulina humana, né, a própria, e propiciando melhores condições de tratamento para os pacientes diabéticos. Ocorre que essas insulinas têm um custo bem mais elevado que as insulinas hoje usadas, que é a insulina humana sintética também. E o que nós estamos propondo, eu e o deputado Fernando Coruja, é que essas insulinas especiais, esses análogos de insulina, sejam disponibilizados à população diabética que delas necessitem pelo estado de Santa Catarina, porque muitas pessoas não têm condições de comprar essas insulinas que são mais onerosas. É claro que nós entendemos que deve haver, e isso seria uma atribuição da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, estabelecer protocolos que já foram estudados na Secretaria, eu tenho conhecimento disso, foi inclusive no tempo que passei por lá, nós já tínhamos estabelecido uma sistemática dessa, que infelizmente naquele momento não pode ser implementada, mas que se estabeleça os critérios para que somente aqueles que realmente necessitam dessas insulinas a recebam, para também não onerarmos em demasia o Estado e desnecessariamente. Mas nos casos em que é necessária, para que a gente possa fornecer a essa população tão necessitada desse medicamento. O senhor acredita na aprovação desse projeto? Eu acredito que sim, porque ele tem uma relevância muito grande e tem exemplos de fornecimento de materiais e medicamentos especiais para portadores de doenças específicas. Por exemplo, já para os próprios diabéticos, já é autorizado por lei federal o fornecimento das tiras, das fitinhas que fazem o diagnóstico da taxa da glicose no sangue. Já é distribuído de forma gratuita. A própria insulina humana, aquela rotineira, já é distribuída também pelo Estado e pela União. Outros medicamentos, por exemplo, como tratamento para o câncer, já são distribuídos obrigatoriamente. Então, analogamente, usando até porque a insulina também se chama análoga, de forma análoga, nós gostaríamos de que este medicamento específico também fosse distribuído pelo Estado. Existem ações propostas pelo Ministério Público Federal aqui dentro do nosso próprio Estado, que já obtiveram um liminar para fornecimento, depois revertida numa segunda instância da Justiça Federal, que já estariam fornecendo, né? No nosso tempo da Secretaria, a gente estava pronto para implementar isso e depois a Justiça Federal de segunda instância cancelou a liminar obtida na primeira instância. Deputado, para nós finalizarmos rapidamente, final do nosso bate-papo aqui, a Assembleia Legislativa estabeleceu um fórum para discutir a questão da revisão do Pacto Federativo e uma das propostas diz respeito à área da saúde, a garantia de que a União repasse 10% do seu orçamento para a saúde pública. Olha, na verdade, hoje o poder público tem que passar a se preocupar, ainda que sejam necessárias obras, as obras estruturais da nossa sociedade, como estradas de ferro, rodovias, portos, aeroportos, pontes. Nós precisamos também de dar atenção ao ser humano, às coisas do ser humano, às questões sociais, humanas, né? Então é a área da saúde, da assistência social, da educação. E a área da saúde precisa de um investimento maior, mais elevado, e o governo federal hoje coloca pouco mais de 4% do seu orçamento na saúde, enquanto o Estado coloca 12%, os municípios deveriam colocar pelo menos 15%, estão colocando 20%, 30%, até mais de 30%. Né? E justamente os que menos podem é que estão colocando mais, e quem mais pode, que é o governo federal, que fica com 2/3 da arrecadação dos tributos de todo o país, deveria colocar, e isso é uma aspiração antiga do setor da saúde, 10% do seu orçamento na área da saúde, para que os hospitais possam realmente ter o pagamento de valores no mínimo iguais aos seus custos, para que possam eventualmente se reinvestir, crescer e oferecer um tratamento de qualidade de saúde à população de Santa Catarina e do Brasil. Para que isso aconteça é preciso uma alteração na Constituição Federal e para isso a mobilização de pelo menos mais 3 assembleias no país. O senhor acha que esse trabalho que foi iniciado por Santa Catarina a ideia é de que isso seja feito através de uma emenda constitucional, então uma PEC, uma proposta de emenda constitucional,
que coloque na Constituição Federal obrigatoriamente a aplicação de 10% da receita bruta da União, na área da saúde. Para quem pode propor uma emenda constitucional, teria que ser um percentual grande de deputados, né, congressistas, mas pode também ser proposta por 50% das assembleias legislativas e é esse o esforço do que Brasil. vem fazendo. Então nós precisamos ter 14 assembleias legislativas aprovando propostas, decretos de resolução, sugerindo isso para que daí seja proposto no Congresso Nacional. Santa Catarina capitaneando esse movimento, daqui a pouco vamos ter Estamos novidades. liderando isso, o deputado Fernando Coruja e sua equipe, tem uma comissão específica aqui na Assembleia cuidando disso. Já estão levando isso para deputados de outras assembleias legislativas. Na semana passada isso foi levado pelo deputado Fernando Coruja ao Congresso da UNALI, União Nacional dos Legislativos Estaduais, muito bem, com boa receptividade lá. Eu acredito que a gente consegue, sim, 14 assembleias legislativas que apoiem também este projeto. A gente vai continuar acompanhando esse processo. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os nossos telespectadores, que não param de aumentar no estado de Santa Catarina, viu? A audiência da TV Alta cada vez maior. É um retorno cada vez melhor para a gente. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.